Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aleluia, glória. Que nesta tarde, aleluia, a gente venha ser tocada pela presença do Espírito Santo do Senhor, Aleluia. né? Como Naamã. Mas Naamã teve um processo, né? Para ele ser curado, ser purificado. Ele teve que fazer aquilo que ele não queria fazer. Aquilo que ele não era a favor dele. Entrar naquele rio Jordão, né? Aquele rio sujo. Aleluia. Primeiro ele teve que brigar, né? Com Deus, dizer que não ia. Mas depois que Jesus apertou o parafuso, ele foi, né? E Jesus fez na vida de Naamã. E não é diferente na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a gente venha mergulhar hoje, nesta tarde, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa tarde a gente venha mergulhar, aleluia, na palavra do Senhor, aleluia. Todos nós sabemos, né, a história de Naamã, que Naamã ele foi curado de uma grande lepra. Ele podia esconder essa lepra de todo mundo fora de casa, mas dentro de casa, aleluia, ele não podia esconder aquela lepra, né? Então eles pegaram uma menina, né, como escrava e levaram para a casa de Naamã, né? Naamã levou ela para servir a sua senhora. E quando Naamã tirou aquelas armaduras, né? Aquela roupa de exército, porque ele era chefe, né? Ele era comandante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois do rei, ele era a segunda pessoa, aleluia, importante ali, né? Mas Naamã, ele tinha um porém ele era leproso. E nós sabemos que lepra é uma coisa que fede. Então, quando ele tirava aquela armadura, né, a gente sentia um mau cheiro. A gente, que eu digo assim, tem coisa que dá mau cheiro, né, nas nossas narinas. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela menina sentiu um mau cheiro. E ela chegou ali para sua senhora e disse: se o meu Senhor conhecesse o Deus de Israel, ele podia ficar curado daquela lepra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus usou aquela menina ali, ó. Aquela menina falava de Jesus. Aleluia. Você está entendendo? Que Jesus vai usar alguém, aleluia, para falar do nome dele. Jesus, ele vai usar alguém, aleluia, que você menos espera para chegar e dar uma palavra para a tua vida. Naquele momento que você está mais aflita, naquele momento que você quer desistir, naquele momento que você olha para um lado e para o outro e diz: Deus, eu não vou suportar. Aleluia. Deus vai usar alguém para bater na tua porta, para chegar onde você estiver, para te dar uma palavra da parte dele. Por esses dias, aleluia, te prepara, aleluia. Então aquela menina chegou para sua senhora e falou. E a senhora chegou para Naamã e falou. Então ele chega e fala para o rei. O rei imediatamente envia uma carta para o rei lá de Israel, aleluia, para dizer que Naamã estava indo. Naamã, um homem muito poderoso naquela época, um homem que era acostumado de sentar em mesas de príncipe, de rei, acostumado a entrar na casa dos pequenos e os pequenos se abaixar, se agachar, né? Ali. E de repente Naamã, ele foi deparado com algo diferente, com algo surpreendente, aleluia. Eu não sei o que tem acontecido contigo por esses dias. Eu não sei, aleluia, qual foi a palavra que você ouviu e que entristeceu o teu coração. Ou simplesmente você viu, ninguém falou, você viu, Deus te revelou e você se frustrou. Porque é assim que a gente fica, nos frustramos. Quando a gente confia em alguém, quando a gente deposita a nossa confiança em alguém e alguém nos decepciona. E você vê que nem sempre aqueles que sentam na nossa mesa estão no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Aleluia. Porque eu aprendi uma coisa: nem todos que sentam na nossa mesa, que falam do próximo, aleluia, quando se levantar, eu e você, a gente vai ser a próxima pessoa a quem eles vão comentar, a quem eles vão falar. Então se prepara, porque Deus vai enviar mensageiro do céu por esses dias para trazer algo da parte dele. Não se preocupe, aleluia. Então Naamã pensou que ia ser tudo fácil.
Mas não, Naamã teve as etapas dos processos. Ele não foi recebido como ele gostaria de ser recebido. Foi através de carta, foi através de mensagem. Ele pensando que o rei ia sair ali, ia colocar a mão sobre ele, ia ser sarado, curado daquela lepra. Não, ele envia Geazi e manda ele, aleluia, dar 7 mergulhos naquele rio. E ele questionou, ele se indignou, aleluia. E Naamã, ele teve que obedecer, para que ele fosse purificado, para que ele fosse curado, sarado, aleluia, daquela lepra. Ele tinha que obedecer, aleluia, o profeta. Ele tinha que obedecer o que Deus estava ordenando na vida dele. E não é diferente na nossa vida. Não questione. Não questione, parece loucura a maneira que Deus quer te usar. Mas é nessa loucura que Deus vai fazer na tua vida. E Naamã teve que ir naquele rio, que ele achou, aleluia, que ia ficar mais sujo. Ele deu o primeiro mergulho, e Deus foi tirando a primeira sujeirinha. Digamos que Deus foi tirando a preguiça, deu o segundo mergulho, veio tirando a indignação, deu o terceiro, a hipocrisia, até chegar no 7º mergulho. E quando ele deu o 7º mergulho, aleluia, ele saiu dali purificado. Ele saiu dali curado, sarado, aleluia, daquela lepra, daquele porém na vida dele. Ele teve que se humilhar perante o Senhor. Ele teve que fazer a vontade do Senhor. Então que nessa tarde eu e você venha aprender, aleluia, a ouvir a voz do Senhor, a obedecer aquilo que o Senhor fala, porque ainda existe profeta sobre esta terra, ainda existem homens e mulheres que falam a verdade. Não duvide quando o profeta chegar para você entregar algo da parte do Senhor, que você tenha convicção que é a voz do Senhor, que você tenha convicção que é Deus falando contigo, aleluia. Não duvide, porque ainda existem homens e mulheres de Deus sobre essa terra. E Naamã aí, dali saiu purificado, curado. Deus usou aquela menina, aleluia, para falar de um Deus grande, de um Deus maravilhoso. E é dessa forma que Deus faz, aleluia. E a maior profecia que nós sabemos é a palavra do Senhor. Amém? Então se nesta tarde, aleluia, você está querendo que o Senhor fale contigo, aleluia, busca a palavra do Senhor. É a maior profecia, aleluia. Mas eu declaro nesta tarde, em nome de Jesus, por este dia, aleluia, Deus vai enviar alguém, aleluia, menos que você espera, você nem imagina que aquela pessoa iria chegar até você, ia profetizar sobre a tua vida. Então não se preocupe, porque Deus, Ele te vê, Ele te olha, Ele sabe das aflições, dos problemas que você tem enfrentado, dessa enfermidade que muitas das vezes, aleluia, você se desespera, aleluia, mas nessa tarde eu te convido em nome do Senhor Jesus a mergulhar, aleluia, na presença do Senhor, porque é nesse momento que o Espírito Santo se apodera de mim e de você, é nesse momento de fraqueza, é nesse momento, aleluia, que você diz: Deus, eu não vou conseguir. É nesse momento de fragilidade, é nesse momento, aleluia, que você diz assim: Deus, eu não vou suportar essa dor, alguém me decepcionou, alguém me deixou de lado. É nesse momento que o Espírito Santo, com gemido inexprimível, leva para Deus a tua oração, o teu clamor, a tua tristeza, a tua mágoa, e Ele manda a resposta, aleluia. É nesse momento que o Espírito Santo do Senhor, Ele filtra tão bem dentro de mim e de você, porque é Deus, aleluia, é Deus que nos purifica de todo pecado, aleluia, é Deus, aleluia, que faz algo acontecer na minha e na tua vida. Então não se desespere, não se desespere, pelo amor de Deus, aleluia. Deus, Ele vai enviar alguém por esses dias
Aleluia, algo que você tem pedido para Ele, e vai ser a confirmação por esses dias. Eu creio, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, na tua vida cura, eu profetizo nessa tarde, aleluia, refrigério para a tua alma. Ei, eu declaro em nome do Senhor Jesus,